boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. Como sempre, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Aos nossos web ouvintes, agradecemos de todo o coração a presença, a participação de todos. Aos nossos irmãos da mesa, muito boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. E como a gente sempre fala, novamente, nós temos um assunto que é muito interessante. E nós vamos falar hoje de um tema que se chama Missão Espiritual do Brasil. E esse assunto, ele é um assunto até emblemático, né, Mauro? Eu começo com o Mauro, né? Dando a palavra para ele, nesse assunto que a gente vai falar sobre essa missão que o Brasil tem junto ao orbe, junto ao nosso planeta, né? Que é uma missão muito especial, muito especial, diga-se de passagem, né? Que vale a pena, né? E vai ter muitos comentários, muitas interpretações, né, mano? Então acho que isso é interessante ver essa questão desse lado, essa interpretação. É sempre interessante, mas antes, aqui em nome da mesa e de todos, a gente queria dar os parabéns ao nosso Paulão, que hoje está completando mais um aninho de vida, que tenha mais uns 50 anos aí de luz para nós aí, que a gente precisa. Muito obrigado. Muita luz. Muito obrigado. Parabéns, muita saúde, muita paz. E esse nosso tema, eu até separei aqui uma parte importante para a gente refletir, porque essa ideia, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, vamos dizer, é um livro que foi escrito lá nos anos 30, mais ou menos. 38. Então é um livro de Humberto de Campos. Então se baseia assim, a missão espiritual do Brasil. Lá, nesse livro, veja que a gente está falando de missão espiritual do Brasil. Exatamente. Então a gente vai retratar no cunho espiritual. Talvez algumas pessoas possam não compreender lá muito bem a questão espiritual que precisa ser muito estudada. Mas eu separei aqui um texto que faz uma introdução que eu acho que é muito importante, porque nasceu essa ideia de que o Brasil tem uma missão espiritual. E esse livro, ele traz essa reflexão. Por que que é? Então, Humberto de Campos, agora lendo um breve resumo de uma essência que explica isso. Humberto de Campos revela que para o fim do século XIV, Jesus, acompanhado de vários espíritos de vulto, visitou o planeta, tendo em vista observar os progressos do Evangelho nos corações humanos. Então Jesus esteve aqui há 2000 anos, semeou a compaixão, a união, a humildade e uma série de coisas, de virtudes maravilhosas que é para nos conduzir para a felicidade. Só que quando ele chegou aqui, ele olhou como é que estava o planeta. No primeiro momento ele se decepciona com aquilo que ele viu. Ele percebe que a humanidade está muito aquém do objetivo, que é o despertar moral, espiritual, ético, os valores como compaixão, perdão, paz e união. Então, aqui ele estava observando o velho mundo. Como é que o velho mundo observou o Evangelho? Como é que eles trataram o Evangelho? As plantinhas do Evangelho que brotaram, será que foram bem cuidadas? E ele viu que não. Sim. Então, quando Jesus veio nessa ocasião, vindo de esferas muito evoluídas, aqui encontrou ainda muita sombra. E ele já tinha encontrado sombra quando chegou há 2000 anos. 2000 anos. E ele fez um trabalho, amenizou um pouquinho aquela sombra toda, deu uma clareada no planeta, mas depois o processo andando não deu muito bom. Deu uma clareada e deixou muitos exemplos para nós. Muitos exemplos para a gente seguir, ele é o guia e modelo. Os mesmos
que havia encontrado há 14 séculos atrás. Então, aquelas sombras, aquelas discussões. O que ele viu lá? Lama, impenitência, orgulho, junto com os espinhos da ingratidão e do egoísmo materialista. Então, ele plantou muita espiritualidade, mas essa espiritualidade, aos poucos, foi sendo deixada de lado. E essa história vai sendo retratada, muito bem contada no livro. E Jesus procurou onde estava o vale que havia florido daquele que ele havia plantado. Ele estava procurando isso. Em algum lugar deve ter. Procurou pelos remanescentes, e essa parte é muito interessante. Procurou pelos remanescentes do último grande enviado que ele havia indicado. Porque tu vê, ele chegou ali pelo ano de 1300 e alguma coisa, mais para o final ali, já quase entrando em 1400. E o último grande enviado de Jesus era Francisco de Assis. Foi o cara que teve ali. E o que restava desse discípulo? Porque Francisco de Assis, ele era a reencarnação de João Evangelista, o mais jovem dos apóstolos. Então, havia sobrado apenas as tradições de carinho e bondade. O pessoal tinha lembrança, ele foi muito legal, fez um trabalho carinhoso, bom, trouxe muita cuidou bondade, dos animais, teve fez muita caridade, mas era ele. Era ele, não as pessoas. Ficou com uma ele. Coisa meio separada. Né? Essa foi então a observação do mestre. E ele pensou: o que eu vou fazer com esse meu povo, com esse planeta? Fazer da mensagem de amor que ele deixou, porque pouco havia restado, ele observa isso. O cristianismo já foi modificado, ele vê isso, perdendo a essência primitiva, esfriando, e as mensagens aos poucos sendo manipuladas e modificadas. Vieram as cruzadas, e a gente entende que as cruzadas, elas promoveram guerras santas. Existe guerra santa? Não pode existir. Se existe guerra, não é santa. Não é santa. Veio também a Inquisição, que estava periclitante, estava muito sanguinária naquele momento. E aí Jesus, conversando com os seus auxiliares, ele observa as guerras. E ele diz assim: o meu coração se enche de profunda amargura com o que eu estou vendo. Vendo a incompreensão dos homens por toda parte, a luta fratricida, e recomendei que se amassem como irmãos. E vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. Olha que interessante isso. E aí ele diz: infelizmente eu não vejo senão um caminho de desafios, de sofrimento, para modificar essa situação que o planeta se encontra. Diz o seu ajudante, então: vamos visitar os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Reformular em uma nova terra o trabalho regenerador. E a comitiva se deslocou para onde viria a ser o continente americano, ainda virginal em grande parte, habitado por índios, na maior parte deles. Não tinha uma civilização que tinha trazido tecnologia, conhecimento, ainda estava isolado. Né? O velho mundo estava muito contaminado pelo ódio, eles viam isso. Então, nessa terra nova, um pouco na América, no norte, mas mais para o Brasil, será replantada a nova árvore do Evangelho. Nesse solo fértil, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Olha que interessante. Uma terra especial. Ali tinha o humus da terra. Olha o potencial que foi enxergado aí, né? Eles estavam vendo um humus espiritual nessa terra. Então começa a missão espiritual do Brasil. Mas como é que ela começa? Espíritos missionários encarnam para iniciar esse trabalho desde o descobrimento. Já estava encarnando aqueles que trabalhavam com Jesus para o descobrimento, para o início desse trabalho todo
que ia ser feito. E aqueles espíritos que faliram na Europa, no Velho Mundo, passaram a encarnar também aqui. Aqui, para ter uma oportunidade. O Brasil se torna um hospital para milhões e milhões de espíritos enfermos do campo moral. Eu acho que só dando um corte, te atrapalhando, até a Rosana, nós estávamos comentando antes que o Brasil é um bendito hospital. Um bendito hospital, né? E como tu falaste, a questão de todas as migrações que nós tivemos para cá, né, Rosana? Tu tinha comentado, né? Tu estava comentando no bastidor, que como é interessante a gente entender agora porque tantas pessoas de diferentes nacionalidades, problemáticas, com situações, né, periclitantes, acabaram vindo pro Brasil. O Brasil. Pro Brasil. Mas veja Nada bem, é por acaso. a colocação que Jesus fez no passado. O mundo será dos mansos e os pacíficos, dos simples, dos humildes. Dos humildes. E aí, se tu vai olhar a história do mundo, as maiores guerras foram por efeitos religiosos. Sim. Jesus plantou uma coisa, eles entenderam outra. A Europa toda estava em guerra e a parte do mundo desenvolvida também estava. E quantas guerras que houve? Nem sei quantas, mas foi infinidade. Nunca parou, né? E aí, a Europa e esses países, a maioria da Europa, praticamente ela expulsou. Os portugueses que vieram para cá, a grande maioria eram pessoas simples, pescadores e presidiários. Eles traziam eles nos porões do navio. Os italianos que vieram não são muito diferentes. Eram pessoas descartáveis lá, eram os sem terras da Itália. Não tinha lugar. Aí arrumaram um continente, um lugar para vir. Vieram aqui e se enfiaram no meio do mato. Diziam que tinha isso e aquilo, não tinha nada. Deram uma bola nas costas dos caras para se livrar. Se livraram das pessoas, foi o que eles fizeram. E os negros, todo mundo já sabe a história, vieram como escravos. E tu vê que eles se misturaram com os índios, Então, que era um povo virginal. Era um povo de todas as raças, praticamente, reunido, os mais humildes no mesmo lugar. E olha que interessante, seguindo essa tua analogia, teria tudo para ter dado muito errado o Brasil, né? Porque olha só, vamos entender que as pessoas eram os descartes, né? De todo lugar, e vieram jogados para cá. Os portugueses, ia chegar aqui com os índios, que não tinha tudo para dar errado. E olha como o Brasil é visto hoje. O Brasil é um país ótimo de se morar, tirando as problemáticas, né? Que nós não vamos entrar no mérito da questão. Mas olha só, nós não temos guerras. Nós somos um povo tranquilo, nós somos afáveis, somos amigos, somos trabalhadores. Tem tudo para, né? Olha, todo mundo gosta do Brasil. E tem uma coisa Você vai ver o Evangelho que foi lançado, no Espiritismo foi lançado na França. Certo. Mas ele cresceu, foi aqui. Sim, ele teve o UP aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E a gente pode dizer que o Brasil hoje é um dos países que tem uma das maiores miscigenação de raça e de crenças, né, religiosas também, né? E no entanto a gente não tem ali guerra, disputa por religião, sendo que esses países de primeiro mundo, muitos até hoje vivem em guerra por causa de religião, né? Então a gente pode dizer que de certa forma essa missão do Brasil de estar recebendo as pessoas, de estar buscando uma elevação espiritual, ela está sendo executada, né? Às vezes a gente se desespera com uma situação política ou com as dificuldades que o Brasil tem, mas que nem o Mauro falou do novo mundo e do velho mundo, né? Tem um filósofo, um pensador italiano que ele fala assim, Gramsci, ele diz que temos uma crise quando o modelo velho já não serve, mas o novo também não está pronto para substituir o modelo velho. Totalmente. Então, esse trabalho, que depois o Mauro vai continuar falando ali do livro, esse trabalho que Jesus veio e fez para que a gente tivesse uma reestruturação do Evangelho e dos ensinamentos dele, é uma semente que ele plantou e que a gente tem que continuar plantando e regando e disseminando dentro do nosso coração, dentro do nosso país, para que isso possa se expandir para os outros países, né? Muito bem. Na verdade, Jesus colocou em nossas mãos o Evangelho dele. E ele espera que a gente possa cumprir a nossa missão.
Exatamente, nós temos uma missão. Nós temos uma missão conosco. Nós temos que ter consciência disso. Ele confiou em nós. Nós temos que fazer o máximo para que isso realmente dê certo. Porque, antes de tu continuar, Mauro, olha que interessante essa parte. Jesus vem, né, faz todo um abolimento, inclusive de leis, né, que já eram ultrapassadas, como tu falou, o velho já não servia mais para a época de Jesus, né, que eram as leis mosaicas. Ele vem e diz, ó, essas leis não servem mais. Eu vou transformar agora, né? Ele vem para cá e diz, ó, agora é assim. E mostra, eu sou o caminho, né? Serviu até aquele momento, mas agora é assim. Aí ele vem, dá toda uma diretriz, faz todo um trabalho, ensina, planta a sementinha, né? De novo, né? Com os discípulos, e ele sai, né? Desencarna naquele momento. Ok. E deixa todo. E por um momento, né, ele consegue tocar no coração de todo mundo com aquele trabalho. Só que vai esfriando, né, Mauro? Foi esfriando, foi esfriando. E de repente tu usou um exemplo muito interessante de São Francisco. Ele foi o cara, mas era ele. Era ele. Era ele que fazia por nós. Isso. E ele foi, tudo bem, acabou. E aí se esfriou totalmente. Então, é aquela questão, Jesus, bom, então como é que ficou essas plantinhas, né? Tem que voltar a acontecer. E aí vieram vindo outras pessoas, né? Vieram vindo outras pessoas para fazer com que isso reacendesse. Não é? O Alexandre colocou um ponto muito interessante, que é o seguinte, essa missão espiritual do Brasil. O Brasil está passando por uma transformação, mas ele não está pronto ainda para realmente aquilo que a proposta final seja concluída. Mas aí, veja que o livro fala de missionários que vieram para o Brasil. Se nós formos estudar a história do Brasil, e aí a gente pode até pensar o seguinte, como é que a história do Brasil vem sendo estudada nas escolas? Porque a gente não encontra a riqueza de determinados vultos que aqui estiveram. E o maior de todos os vultos, dos espíritos que esteve encarnado no Brasil e que mais amou o Brasil, Dom Pedro II. Dom Pedro II. É ensinado na escola toda a trajetória dele? Não, infelizmente. E aí termina acontecendo que nós temos um povo que não valoriza essa terra como deveria valorizar. Por quê? Porque a história não foi contada como deveria ser contada. Foi distorcida. E esse livro, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, ele vem trazer uma parte que não é estudada nas escolas. Ele vem falar de vultos que as crianças não aprenderam, que nós não ouvimos. E o livro foi lançado em 1938. Será que é tão absurdo o que esse livro traz que não valeu a pena dar uma olhada para ver se não tinha um fundamento que poderia enriquecer as pessoas? Então, como é que está estudando? Por exemplo, muitas vezes se fala no Brasil e diz assim, o Brasil é o celeiro do mundo, porque ele vai plantar bastante, vai produzir muito alimento. Mas não é só isso, tem que olhar as pessoas. Aquilo que tu estava falando e que o Roselino colocou também, daquele espírito de humildade. A miscigenação que se deu, olhar para as pessoas, não somente aquilo que o Brasil pode produzir. Porque a missão do Brasil não é só essa questão de produção material, é produção espiritual. Sabe que tu colocou agora uma situação que é muito interessante e a gente não se dá conta do potencial humano de humildade, de carinho. Essa semana aconteceu um exemplo que me chamou muita atenção. Eu não sei que lugar que está tendo incêndios específicos, eu acho que é Mato Grosso do Sul, está tendo em todo o Nordeste, né? Mas um específico era Mato Grosso, se eu não me engano. Bombeiros aqui se reuniram e estão indo para lá, né? Para ajudar. E qual foi a frase que o bombeiro-chefe fala para a equipe? Ó, nos ajudaram, agora é a vez de ajudar eles. Olha que interessante isso. Olha que exemplo. Sim. O pessoal não veio nos ajudar nas enchentes? Isso. Olha aí, ó. Olha que interessante isso. Então olha como nós temos isso encroado dentro da gente. Ajudou, agora eu vou te ajudar. Só que o que falta? Falta, como tu bem falou, despertar isso mais e mais e cada vez. Porque, sim, seremos o celeiro do mundo, é óbvio, né? Nós temos um potencial agrícola fantástico. Mas a grande missão do Brasil, como pátria do Evangelho, na minha opinião, e que eu entendo, é a humildade. Mas hoje o Brasil desenvolveu tanto na agricultura que
por metro quadrado, o lugar que mais produz é Paraná. Então, A maior produção do mundo por metro quadrado. Então o Paraná é o coração do Brasil. é o coração agrícola do Brasil. Acontece que se tu vai olhar, o Paraná foi povoado a maioria por gaúchos. São gaúchos que estão lá trabalhando. Mato Grosso também. Mato Grosso. Então a gente vê esse potencial que nós temos aí fantástico, só que o potencial humano, porque se eu não me engano o Ali estava falando que existem vários pontos do mundo, né? Por exemplo, a Rússia tem um potencial, a China tem outro, né? Sim, o próprio Haroldo do 3 Dias ele coloca assim que todos os países têm uma missão, né? Só que sem a gente ler o livro que o nosso amigo Mauro está explicando, sem a gente ter o entendimento, a gente olha Brasil, pátria do mundo, evangelho, ou missão espírita do Brasil, coração do mundo. Daqui a pouco a gente vai imaginar o Brasil sendo uma potência econômica que vai resolver o problema do orbe. Nunca vai ser. Porque não é essa a missão. Um país economicamente super bem sucedido, intelectual. Tu sabe que ele até poderia ser. Mas não se vai, fosse administrado para isso, ele seria número 1 no mundo. Mas a missão não é essa. Exato, a missão não é essa. Espiritual. Tanto que aquelas pessoas muitos que viveram na Europa, viveram na Ásia, eles terminam viajando pelo mundo e eles vão vendo como é cada povo. Quando eles chegam no Brasil, eles dizem que é diferente. Eles encontram um povo diferente. Por exemplo, no Brasil, judeus e árabes se dão bem. Juntos. Não tem problema. Não tem problema. Por que lá eles brigam e aqui não? Interessante. Tem algo diferente. Tem uma energia. É maior do que os outros países. Quando Jesus veio aqui, observou isso e começou esse projeto, aqui foi implantada uma energia diferente. Exatamente. Talvez a gente ainda não compreenda muito bem esse processo todo, mas a gente vai terminar compreendendo no desenrolar de tudo isso. Porque, como o Alexandre colocou antes, ainda não está, o bolo não está pronto. Não ainda. está. Esse ponto que tu falaste, onde eu queria chegar. O Brasil ainda está, né? O bolo ainda está andando. O Paraná está, né, evoluindo lá na questão Santa Catarina está muito bem. Por isso que, lembra que uma vez uma convidada que esteve aqui, que foi a Amy, que ela disse assim, nossa, como tem uma energia diferente em determinados lugares do país. Tanto é que ela se mudou para Santa Catarina, né? Estamos te aguardando para voltar para cá. Sabe onde ela está hoje? No Nepal. Ele está viajando, né? Estudando, né? Então, ela disse assim, quando eu estive nesse lugar, a energia é diferente, mais estabilizada, lembra? Nós temos que ter em mente que a maldade ainda existe no mundo. E a gente seria trouxa se não visse, a gente vê. Só que é uma minoria. Exato. É uma minoria. Mas nós estamos caminhando para essa perfeição aqui. Se você olhar, eu vi uns vídeos e não tem como negar. Tem pessoas que vai de um estado para o outro para botar fogo. Não vale a pena falar, mas existem. Existe. E nós temos que ficar atentos a esse tipo de coisa. Não pode acontecer. Uma coisa muito importante, até o Paulão colocou isso ali antes, quando tem um Estado precisando de ajuda, existe uma união muito grande. Esse é a pátria do Evangelho. É a pátria do Evangelho. Esses caras que foram para lá para ajudar a apagar fogo. Isso. Exemplo bonito, esse pessoal que foi ajudar a construir casas. Então, assim, olha o exemplo. Então, essa questão do Brasil, que começa por nós, esse entendimento, né, dessa questão dessa mudança espiritual, essa amizade, esse carinho para conosco, essa é a nossa missão. E nós podíamos dizer que a missão espiritual do Brasil, e isso se mostra pela própria história, é acolher. É acolhimento de todas as raças. O Brasil estava recebendo pessoas praticamente de vários países. Sim. E continua. E aí o pessoal lá de fora fica batendo a tecla no Brasil, que o Brasil está devastando toda as matas, que isso e aquilo. A maioria dos países eles plantam em 70% a mais do território deles. O Brasil usa 7%. Então, nós temos uma consciência ainda. Falta melhorar muito. Isso é maldade deles, é um olho grande. Com certeza nós temos, mas esse entendimento que quando Jesus coloca essa energia especial nesse lugar aqui do Brasil, é porque, como o Ali estava falando, por exemplo, o Japão, China, eles têm a missão deles tecnológica.
científica, né, intelectual. A nossa, qual que é a nossa missão aqui? Ser um hospital de acolhimento, de fraternidade, porque cada lugar vai atender, né, uma necessidade, né, Ale? Sim. Eu diria que a gente está muito abaixo, assim, nessa questão, talvez, da razão, do intelecto, né? Mas, que nem foi falado aqui, é uma semente que foi plantada, né? Um país novo ali, 1500, um dos países mais novos, né? Mas essa questão do sentimento, do amor, do acolhimento, tu vê vários relatos ali, que nem o Mauro falou, que o pessoal viaja pelo mundo e sente isso muito forte aqui, né? Esse acolhimento, esse calor humano. Então, se a gente tem esse calor humano, se a gente tem esse acolhimento, quem sabe ali na frente a gente não vai conseguir buscar essa moral, esse intelecto e essa razão nas coisas mais certas e erradas, né? E tu vê que interessante que tu falou ali, o Brasil é um país novo, a partir de 1500. Se eu não me engano, a Austrália é a partir de 1700. Mas tu vai lá na Austrália, que é um país mais novo, tu não encontra essa missão energética e espiritual. Por exemplo, alguns textos falam assim que o europeu está muito na cabeça e o povo brasileiro, a pátria do Evangelho, está mais no coração. O chakra cardíaco, que é a porta da vida. A sensibilidade a nível humano de fraternidade, solidariedade, caridade em um nível espiritual. Então, assim, não é para tecnologia. Se a gente for ver a China hoje, como é que ela está? Ela desenvolveu uma tecnologia que, não sei se já não supera os Estados Unidos, que era o primeiro lugar. Se tu for numa montadora de automóveis lá na China, tu não vai mais encontrar gente trabalhando, só robô. Como é que pode um país que tem 1 bilhão na população estar descartando operários? Tamanha a tecnologia que tem aquele país. É assustador. Mas o Brasil não. Mas eles são muito duros no trabalho com as pessoas. São muito exigentes. Sim, muito, até desumanos. Isso existe. Sabe que tem uma situação aqui que justamente do livro, né, que a gente trabalhou muito em cima do livro aqui, e tem uma parte que Bezerra fala o seguinte, nem a tempestade do pessimismo que avassala, nem a vaga de dúvida que açoita os corações da nacionalidade brasileira impedirão que se consume o vaticínio da espiritualidade quanto a seu destino espiritual. Apesar dos graves problemas que comprometem a relação a porvir, não bastante o ceticismo que desgoverna as mentes em relação dos dias de amanhã, o Brasil sim será pulsante o coração da espiritualidade humana encravado na liberdade de Jesus. E aí ele complementa, né, dizendo o seguinte: não se confunda na missão histórica do país com competição lamentável em relação às megalópolis do mundo, que triunfam sobre lágrimas de noções vencidas e escravizadas pela política financeira, econômica e internacional. Olha que interessante isso. Né? Então ele fala o seguinte: não confunda a nossa missão, porque a gente quer muito vencer, quer muito ser uma potência, quer muito... Claro, porque a gente vê os outros e toma com o espelho. Aquilo, fica com uma certa inveja. Isso. E a gente pensa que precisa fazer tudo aquilo, mas a ideia não é essa. Porque senão a gente acaba sendo escravizado. Tu te escraviza. E o Brasil, dentro do projeto de Jesus, ele tem uma missão que é espiritual e de transcendência. Para onde nós vamos depois que nós saímos do mundo físico, depois da matéria? O Brasil trabalha muito. Sim. A gente falou antes ali. Todas as religiões primárias que apareceram no mundo não deram certo na Europa. Por exemplo, o protestantismo e os evangélicos, eles cresceram mais nos Estados Unidos. O catolicismo cresceu mais no Brasil e o espiritismo tem o seu berço aqui. Porque, veja bem, se tu vai estudar a história do espiritismo, ele nasce nos Estados Unidos, ali com as irmãs Fox. Nasceu ali. Fizeram uma festa lá, virou um circo. Foi para a Europa. Transportou para a França. Foi para a Europa. Virou show. Quando o espiritismo chega na Europa, deu certo. Aquilo se espalhou como um rastil de pólvora. As pessoas gostavam. Mas aos poucos ele foi sendo combatido
e terminou. Apagou. Apagou o fogo. Apagou-se. A pólvora apagou. Apagou, morreu. E Aí o espiritismo teve um trabalho atravessa. importante do Allan Kardec ali, né? Que ele Kardec, estudou sim. e buscou decodificar todo o espiritismo. Isso. E o espiritismo atravessa os mares e vem encontrar nesta terra que Mas eu acho foi que a maior escolhida por prova, Jesus. foi o que tu falou antes, a maior prova que aqui dá certo é que as pessoas de N religiões, ninguém se importa com isso. Não, é que É amigo igual, não tem nenhum problema. porque aqui eu acho que foi até, se não me engano, foi aqui que surgiu aquela frase que diz assim, chega a Deus, né? A tua religião chega a Deus, ok, Sim. tranquilo, Então tá bom. tá bom. Então eu não me importo, eu não Isso. como o Ali falou, Todos né? vão para o mesmo lugar. Como o Ali falou, em outros países, chega a Deus, mas não passou por mim, vou lhe matar. Não pode, Não serve. não serve. Meu amigo, se chega a Deus, tu faz o bem, faz a caridade, tranquilo. Ajuda alguém. Tranquilo. quê? Que bom. Lá não. Aqui então, se tu faz isso, tudo bem. E se compartilha, se respeita. Entendeu? No Brasil, se tu quiser, tu pode estudar todas as religiões do mundo, porque todas estão aí. Sim. Estão todos aqui. Todas estão Todos. E todas têm suas verdades. Todos. Ninguém é dono da verdade. Não, porque o projeto espiritual do planeta começou com a vinda dos espíritos que nunca estiveram desassistidos. Sempre tiveram assistência, o desenvolvimento espiritual. E o projeto de Jesus, ele encontra nessa Terra uma energia diferente. Porque a natureza, e nós fazemos parte da natureza, a natureza é viva. E ela também está trabalhando para nos ajudar. Tu falou antes num ponto ali que é interessante, que eu até anotei aqui. O Brasil e o seu povo têm o desafio do despertar moral em meio ao caos político e à corrupção. Exato. Mas vai dar certo. Vai. Não acredite que vai dar errado, porque não. Isso aí tudo vai ser superado. Vai passar. Vai passar. Porque- É uma tempestade. Porque Passa. existe uma analogia assim que, como tu bem falou, esse livro ele é datado de 1930. 31. E aí o que acontece? Não foi estudado, talvez a cultura, alguém lia e interpretava para nós e tudo certo. Então hoje não, hoje já tem um despertar de consciência que o Ali lê o livro e ele já comunica, ele fala, ele tem uma interpretação. Exato. A gente tem essa curiosidade. Porque os anais da história, quando a gente vê, tem tanta coisa tão absurda. Exemplo, essa semana também eu vi um texto que me apareceu lá na internet, que era da época da Revolução Inglesa, onde eles estavam dominando a África. E muito tranquilo, o pessoal fazendo uma prece antes de executar as crianças. Os soldados fazendo uma prece, depois mata as crianças. Por isso que... Então, olha a que nível de interpretação. Não, tá tudo certo. Eles são de outra religião? Não tem problema. Guerra, vale Isso, tudo. vale entende? tudo. Mas essas dificuldades que a gente está passando aí, políticas, econômicas, outras coisas, né? A gente pode trazer aqui o exemplo de Moisés, quando ele liberou o povo do Egito. Perfeito. Quanto tempo que ele ficou no deserto, né? Os amigos vão me ajudar aí, que eu não lembro Uns de cabeça. 40 anos. Mais de 40 anos, né? E ele não precisava demorar tudo Não, isso para ele atravessar ele sabia o caminho. deserto. Mas eles precisavam desse tempo De depuração, de expurgar. para poder evoluir, para poder, quando chegar no lugar prometido, eles terem uma fé maior, né? Então, talvez a gente precisa passar por essas dificuldades para se forjar no grande exemplo do Mestre Jesus. E todos entenderem a mesma coisa, né? Porque hoje a gente tem assim, a minha verdade é uma verdade e a tua... Não, a minha verdade tem que ser igual à tua. E tem que fazer bem para todo mundo. E a gente ainda não está ainda com esse calibre. E aí vem o teu exemplo de Moisés, é bem interessante, né? A gente ainda está no deserto. Vai demorar um pouquinho ainda até chegar na Terra Prometida. Porque a Terra, a ser regenerada, como a gente fala, é o coração de cada pessoa. Porque se cada pessoa regenera o seu coração dentro da proposta... A mudança começa dentro de si. Dentro de cada um. Aí eu começo a ter mais a humildade, o perdão, como deveria ser. A Terra vai responder a essa energia. Veja que a regeneração do planeta vai ser uma consequência da minha regeneração. Aí tem uma reflexão legal de fazer, porque a gente falou, o Paulo falou antes, né? E é verdade, às vezes a gente pensa assim,
uma cidade mais industrializada, é mais correria, parece que a energia é mais pesada. Aí tu vai numa cidade mais de interior ou numa praia, parece que a energia é mais leve. É verdade, isso acontece. Mas a gente tem que fazer uma reflexão, como é que está a minha energia interior, né? Muitas vezes a pessoa, ela vive num lugar, ela está infeliz. Eu vou me mudar e lá eu vou ser feliz. Ela leva a infelicidade dela para lá. Ela leva a infelicidade para a Mas, praia. isso que é uma historiazinha. Tinha um oásis, e aí chegou um rapaz no oásis, e um senhor de idade, que foi a primeira pessoa que ele viu, ele perguntou para o senhor de idade lá, que tipo de gente vivia naquele oásis? Aí o cidadão lá, o senhor respondeu para ele, que tipo de gente tinha lá de onde você veio? Ah, gente mentirosa, gente falsa, gente maldosa, todas essas coisas. Tu vai encontrar a mesma coisa por aqui. Daí a pouco chegou outro cara também, outro rapaz, e perguntou a mesma pergunta para ele. Ele perguntou, que tipo de gente tinha lá de onde você veio? Você veio. Gente maravilhosa, gente boa, hospitaleira, ajudava, se ajudava, gente muito boa, eu tenho saudade de lá. Daí tu vai encontrar a mesma coisa aqui. Daí tinha um cidadão que estava ali por perto e viu ele das duas respostas. Peraí, como é que tu dá uma resposta para um de um jeito e para o outro totalmente contrária? Ele disse, a sua vida está no seu coração. Você não muda. Você encontra aquilo que você é. Isso aí, coisas iguais. Se encontram. É a sintonia. Você não tem como você enganar o mundo. Você encontra aquilo que você é. Exatamente. Olha que interessante, no nosso dia a dia, com essa missão que nós temos aqui, como é que nós vamos querer ou esperar que o Brasil, né, a pátria, melhore se eu não fizer a minha parte? Não vai melhorar. Não. E tem uma coisa muito interessante aí, que quando a gente vai ver a história da vida de Jesus, Jesus foi um pacificador. Nossa. Aqui, a missão do povo brasileiro, do Brasil como coração do mundo, também é a pacificação, mas não a passividade. Isso precisa ser importante. Porque se eu ser passivo ao mal, eu não estou cumprindo com a minha meta. Sim. Eu tenho que promover a paz no mundo, mas eu vou ter que atuar naquilo que está errado. Sim. Eu tenho que ter a minha energia de Você fazer não algumas deve mudanças. deixar o mal se sobrepor ao bem. Exatamente. Fazer sua parte. Então, pacificar tenho- não é ser passivo. Exatamente, eu tenho que ser pacífico, mas eu tenho que colocar em prática, né, a lei da justiça, da mansuetude. Eu tenho que ser E proativo. fazer a sua parte. Exatamente, eu tenho que ajudar o meu irmão, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ser generoso, mas enfim, isso é como o Mauro colocou, eu tenho que colocar em prática a lei que Jesus... Exato. Teve uma pessoa que me disse esses dias, eu não vou votar, eu pago lá uma multinha de 5, 10 pila, coisa assim, está tudo resolvido. Eu disse, não, eu vou porque a minha parte eu faço. Tem que fazer. Nós nós temos as nossas obrigações fundamentais. Sim. Isso é nosso dever Mas como tá lá, cidadão. não, a minha parte eu Tu faço. vê como isso que tu falou é tão importante, porque a pessoa pode dizer assim, eu não acredito no sistema, mas nós temos que trabalhar para mudar o sistema. Exatamente. Se não está correto, não está bom, vamos perseverar, vamos ter fé, porque nós não estamos sozinhos. Se a nossa intenção é do bem, a espiritualidade do bem vai vir. junto. É mais ou menos igual Pode demorar, aquela... mas nós vamos ver. Pode demorar. É mais ou menos que nem aquela história, você está dirigindo, você joga a latinha de Coca-Cola pela janela. Tudo bem. Né? Pô, eu vou estar prejudicando quem? A todo mundo. Eu tenho minha obrigação de fazer o que é o correto, que é deixar dentro do carro. É botar no seletivo, né? Tu sabe que isso é a ética. É ética. Porque a ética é tu fazer o certo quando ninguém está olhando. Bingo. Exato. Isso é a ética. E, a gente às vezes imagina uma missão grandiosa, né? Mas o Haroldo Dutra Dias, ele tem várias palestras sobre a missão espírita do Brasil, né? E uma melhor do que a outra. Mas tem uma delas que ele propõe, então, que todos se envolvam ativamente na construção de um mundo melhor, começando pelas pequenas atitudes diárias, que refletem os valores do Evangelho. Ele propõe, então, aprofundar esse entendimento da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e a relacioná-la com a prática do Espiritismo na vida cotidiana.
enfatizando a importância da fé, do estudo e da prática do bem. Então, a gente tem que entender que a gente está estudando Missão Espírita do Brasil, Brasil, Pátria do Evangelho, mas o que a gente pode fazer? São as pequenas coisas do dia a dia, na nossa vida cotidiana, né? É o que a gente vai fazer para o Brasil se tornar um país melhor, para ele poder cumprir a missão dele. E claro que a gente tem como modelo Jesus. Ele é um modelo, ele é um guia. O que Jesus fazia seguidamente quando ele estava no trabalho dele, na tarefa dele? Ele viajava muito, curava pessoas, ele fazia palestras, assim, quase... Isso foi quase no fim da caminhada, porque até muito tempo ele trabalhou na marcenaria lá da... Ele fazia palestras quase tão boas quanto as do Paulão. Mas se a gente for imitar Jesus, hoje, uma das coisas muito importantes é o Evangelho no lar. Nossa. Quanto mais famílias... Quiserem. Imagina o Brasil com dezenas de milhões de famílias fazendo o Evangelho no lar regularmente. Isso já foi comprovado. Por exemplo, foi feito um experimento em Washington, lá nos anos 80. E Washington estava com um nível de violência muito grande. E um grupo de pessoas se reuniu num parque por 2 semanas e ficaram orando. Irradiando luz e paz. Nesses 15 dias que eles fizeram esse trabalho, reduziu um percentual gigantesco a violência, a Bolsa de Valores subiu, todos os projetos progrediram. Por quê? Tu está trabalhando uma energia renovadora. A oração faz isso. Mas, Mauro, pegando esse teu gancho aqui, essa semana aconteceu um exemplo idêntico a esse. Na Cracolândia, não sei quem acompanhou, mas quem pôde ver, eles de vez em quando eles vão lá e retiram o pessoal, né? A polícia vai lá e faz uma retirada do pessoal da Cracolândia, porque é uma situação bem periclitante, vamos dizer assim, para tentar ajudar e para eliminar o problema de crime que existe lá. E é sempre conflito, é briga, é um caos. Só que essa vez, sabendo dessa atuação que ia ter a polícia, eu não me lembro se eram evangélicos, foi uma galera de jovens lá e disse, olha, a gente queria entrar junto com vocês ou antes para fazer preces. Podemos? O pessoal da polícia deve dizer, poder pode, né? O problema é com vocês, né? E eles entraram e começaram a orar, começaram a fazer preces, inclusive muita gente lá que se arrependeu, se converteu, né? Tinha problemas, tá? E sabe qual foi o que a polícia disse? Nossa, foi uma intervenção tranquila, sem briga, sem violência. Olha, o exemplo que tu falou, a energia que vibrou ali, o pessoal orando. Quando os iguais se unem. Exato. Então, olha que interessante, né? Então até eu vi lá, tinha um relato lá de um jovem que estava desesperado, que queria muito voltar para casa, tinha vergonha, enfim, né? E o pessoal lá orando com ele. Então, olha só que interessante o que tu comentou que aconteceu lá em Washington e aconteceu essa semana no Brasil. Então, quanto mais a gente orar, fazer prece, né? E ter esse entendimento que a gente precisa se conectar com a espiritualidade, seja qual for a tua religião, entende? Faz a diferença. Quando tu chegar em casa, tu pensar no teu dia que tu passou e ter a certeza de que tu não ofendeu ninguém e não fez nada errado. O Mauro trouxe Jesus como exemplo, né? E realmente Jesus, quando estava muito cansado, quando ele tinha muitos problemas, em seguida ele se retirava, fazia uma oração e se conectava com Deus, conversava com o Pai, fazia muita meditação. Com o Cristo planetário. O que Jesus fazia? Ele ia na fonte criadora. Nossa. Ele se reabastecia. Ele, na verdade, ele tinha uma mediunidade fora de série. Ele se comunicava com o Cristo planetário. Olha que fantástico. Mas o que o Ali comentou, assim, a gente acaba esquecendo dessa... Nossa, coisa fantástica que Jesus, quando veio, nos ensinou, dá um tempo aí, faz uma prece, te conecta. Vai comer um bolo de maçã, dá uma relaxada. Vai comer uma tortinha. Uma torta de maçã. Bota uma aguinha na boca. Quantos problemas a gente evitaria e quanto melhor estaria a nossa saúde se às vezes a gente se recolhesse numa prece, deixasse acalmar a tempestade antes de sair por aí discutindo, brigando. Às vezes...
Às vezes tu vai para um grupo de estudo evangélico, tu tira um tempinho para fazer isso, para fazer uma reflexão. A gente vem aqui para o programa, trocar ideias. Parece pouco isso, mas é algo que está se fazendo. Claro que quando a gente sai daqui, a gente vai se misturando com os problemas do mundo, aí a gente começa a olhar para a situação, não só do Brasil, mas a situação política do planeta. É do planeta, do planeta. Igual no planeta. Todo o planeta. Não só do Brasil, não é exclusividade do Brasil. Não. A gente até se revolta com algumas coisas que a gente vê e com algumas pessoas. Só que tem um detalhe que às vezes foge da nossa compreensão. Aquelas pessoas que muitas vezes estão causando em nós uma revolta muito grande são amados por Deus igual a nós. Exatamente. Deus ama a todos igual. Então, assim, às vezes tem um grupo de pessoas que estão se odiando. Mas Deus não odeia ninguém, Ele está olhando e são iguais. Só que a conta vai chegar para todos. Chega para todos. Então, chega para aqueles que estão fazendo o mal e para aqueles que reagem ao mal também. Também tem. Para todo mundo tem uma cota de envolvimento. olha só que interessante, tem uma frase de Ramatiz, né? Que ele tem, Ramatiz, ele tem que chama o livro Vida Humana. É muito interessante, né? O espírito Ramatiz. Ele tem uma frase que é bem interessante, né? Ele diz assim: o povo brasileiro é humilde, paciente, intuitivo, caritativo e sua alma é versátil. E a agudeza mental é finíssima, vibra facilmente com as matizes religiosas de todo mundo, todos os sentimentos e todas as raças. Olha que interessante. Nós, como povo brasileiro, e como o Ali falou, né, vem pessoas de fora aqui e vem como a gente é receptivo, é amigável, é caridoso, né, prestativo, e não importa a raça, credo, cor, não. Nada. Já ao contrário, quando a gente vai para fora, vê que a receptividade não é a mesma. Mas olha como ele diz assim, ó, de todas as raças, cores, né, matizes religiosas e de todos os sentimentos. Talvez porque aqui tem todas as raças. E a gente é mais Tem, como é que eles chamam ali, as comunidades, acho que chamam. São Paulo tem uma comunidade japonesa muito grande. Perfeito. Então... aqui tem os alemães. Tem os italianos mais para cá. Tem polacos. Subindo o morro tem os gaúchos lá em cima. Entende? Então tem todas as raças, misturas, credos, né? E todo mundo tem os judeus aqui, os judeus. Também. Então, aí... todas as raças. E como tu falou, é uma coisa muito interessante. Lá fora, os judeus, os palestinos brigam. Aí eles vêm para o Brasil, tem uma lojinha um do lado do outro e são amigos. Isso aí. Estão se ajudando. Então, olha que interessante isso, o que o Brasil, com essa energia, com essa vibração, com essa... Porque, olha só, a gente vai vendo... É que lá eles aprenderam a fazer guerra pelas religiões. Eles não pararam ainda. Não pararam. Continua uma terra de conflito. E tu sabe que, se a gente olhar, e tudo é energia, se a gente olha para a Europa, as duas grandes guerras devastaram a Europa 2 vezes. Uma começou em 1914 e terminou em 1918. Outra começou ali por 30. E foi para 45, 46. 36 a 45, mais ou menos. Que energia ficou lá? Nossa! Com toda aquela maldade, com todo as lutas tudo que aconteceu. Olha a energia, olha a psicosfera que ficou ali. Então criou uma psicosfera. Quando Jesus, e esse livro é muito importante de ser lido e olhar com seriedade para ele, porque ele vai ver uma terra virginal, onde tem um povo puro, que é o indígena. Eles vão trazer os irmãos da África também, para fazer uma miscigenação por vias não muito corretas, mas miscigenou, e todos estão aí aprendendo uns com os outros. Mas veja a questão da energia, porque aqui não estava infestado de tantas guerras, e o Brasil nunca teve guerras, como teve as grandes guerras, Estados Unidos, a guerra civil dos americanos. A Guerra da Secessão foi terrível. Aquela guerra foi muito sanguinária. Os resquícios energéticos que ficam no local, um processo energético e a gente sabe que cada cidade tem
uma cópia espiritual, uma colônia, Uma colônia cidade espiritual. junto. Como é que estava durante essas guerras? Essas cidades também estavam sofrendo muito, Estavam sofrendo. as cidades espirituais. Ficavam debilitadas. Então, veja que quando esse projeto no Brasil se inicia, é uma renovação. Vamos reiniciar o Evangelho ali, vamos dar um reset. Um reset. E vamos reiniciar aqui. Olha que interessante isso, né? E aí quando Jesus vem e ele vai colocando, né, várias pessoas que vão vindo e várias vêm aqui para o Brasil, que a gente falou, Dom Pedro II. Isso. Nós tivemos várias pessoas também que se dedicaram aqui à evangelização, várias pessoas que foram para o cunho de... Os jesuítas fizeram um Os bom jesuítas trabalho. fizeram um bom trabalho. Então, várias pessoas vieram, e foram muitas que foram dedicadas aqui no Brasil, né? Irmã Dulce, né? Olha, e tu vê vários espíritas chegaram aqui, Chico, Divaldo. O Bezerra de Menezes, Bezerra de ele Menezes, fez um olha o trabalho. no século XIX ainda, porque ele desencarna bem em 1900. No ano de 1900 ele partiu para o mundo maior. Nunca parou de trabalhar. E ele mesmo disse que enquanto tiver alguém aqui precisando, ele vai estar. Ele poderia ir para uma esfera... Ele já estava liberado. Estava se não me- liberado. Senão, Não, quero ficar mais uns 500 anos. Né? eu tenho trabalho para fazer. Por que, que ele Posso? fez? Por Posso que ele fez defender? isso? Porque ele pensou em Jesus. Exatamente. Se Jesus, e eu sempre digo aquela mensagem que a cruz traz para nós, a cruz do martírio, a cruz do sofrimento. Se ele sofreu tudo aquilo, é porque nós valemos a pena. Exatamente. Então nós temos que fazer a nossa parte, porque não foi em vão. E, na verdade, ele confiou nos brasileiros, confiou o projeto dele, o evangelho dele, confiou em nós. Sim, sim. Porque olha só. Quando ele idealizou o projeto, ele disse, vai ser como os brasileiros. Ele deu uma coçadinha na cabeça, mas ele apostou. assim mesmo. O estagiário deve ter dito, mestre, tem certeza. Será possível? Eu acho que ele deu uma... Mas será que não tem outro lugar? Deu uma olhada, não vai ter que Vai ser. ter que ser. Tem que ter muita confiança, tem que ter muita serenidade, vai porque ser lá. olha só, ele está aqui e o governante, seu governante do orbe, ele dizer, não, eu vou apostar nesse pessoal. Olha a responsabilidade, olha a confiabilidade que ele deu em nós aqui, Nessa terra, porque nessa terra. se formou um povo. Exatamente, acreditar para termos essa missão espiritual, né? Porque tu formou um povo aqui no Brasil com um pedacinho de cada parte do planeta. Exato. Vem se formando aqui. Aí é possível se amarem mais porque estão todos juntos. Sim. E Jesus não falava lá quando ele veio em união, Sim. em compaixão. E essa terra promove isso porque ele miscigenou e precisa unir. Se tu separa, tu não vai conquistar o que precisa. E o Mauro fez uma analogia, acho que foi até antes do programa ali, né? Falando do coração. Verdade. Quando ele fala coração do mundo e a gente pensa no coração de Jesus, né? Qual que é falou qual que era a função do coração, É né? o sentimento. O sentimento, É o né? sentir. Bombear sangue para todo o organismo, né? Isso. Então, através Uma desse... bomba da vida. Uma bomba da vida. Então, através dessa fraternidade, desse sentimento, a gente poder desenvolver o melhor de nós, passando isso para o nosso país e o país poder passar para o resto do mundo. Tu pode ver que tem países muito bem organizados. Aí, o país mais feliz do mundo agora me fugiu, mas daqui a pouco eu me lembro. Mas eles estão organizados, eles têm tecnologia. Mas veja que eles são mais racionais. E o Brasil, a missão do Brasil é mais Sentimento. emocional. É mais do sentimento. Eu me lembro- Por isso o coração. Eu me lembro uma vez, tu vai lembrar também ali o Fabiano, né? O Fabiano na aula uma vez, né? Ele disse, se a gente tivesse certinho, a gente fosse o cara, tivesse perfeitinho, a gente ia nascido, reencarnado na Suíça, né? Lembra? A gente tem alguns ajustes para fazer. É aqui, é para participar dessa missão, Sim, né? claro. Não, porque se tivesse a gente, né, tava no outro lugar. Não, é aqui mesmo, né? Mas Então, o nosso ouvinte Eduardo Zacarias, ele coloca um texto aqui dizendo que a filosofia é um aplicativo que a mente humana criou para acessar o cérebro e conseguir assim discernimento maior e compreensão para analisar inúmeras questões. Ele colocou mais algumas coisas aí, mas tem fundamento. é muito. Sim, né? sim. Por isso que uma hora eu vou ter que dar um reset, pessoal. Desliga um pouco aí, né? Tem que usar o aplicativo Tem que aí. usar o né? aplicativo, né? E é bem interessante porque quando o Mauro falou a questão do sentimento, e o brasileiro é um povo de sentimento, é um povo de coração, é um povo que se emociona, é um povo que se ajuda. O que precisamos é ter a noção, né, de colocarmos em prática isso no nosso dia a dia mais, como tu bem colocou, né?
a prece, o evangelho no lar. Né, Parar para estudar um pouquinho. Parar para estudar um pouquinho. Essas enchentes deu uma prova de que o povo é unido. Olha que interessante. Foi muito lindo e emocionante de ver. As Claro que estradas, Apesar das passou por tragédias, isso. apesar Mas de o pessoal tudo. ajudou muito. Olha como o povo pelo povo se ajudando. Por mais que foi uma tragédia, foi, né? Enfim, olha que lição de humildade, de amor, de carinho, né? Para se preocupar com o irmão. Então, olha que exemplo de pátria do evangelho que nós tivemos aí. E se a gente pensar, por exemplo, quando Jesus veio ali no século XIV e tal, ele vê a terra, ele olha e vê que as sementes que ele plantou, tinha umas flores lá que estavam murchando e tal, outras já estavam mortas, e ele pensa, vou ter que dar uma recomeçada aqui. E o projeto dele era que nessa terra, que é o coração, fosse ter uma missão de divulgar o evangelho dele. Verdade. E o que está, por exemplo, se a gente pensar no aspecto do espiritismo, o espiritismo hoje ele faz um trabalho inverso, do Brasil para a Europa. Verdade. Veio de lá para cá, agora E está indo daqui tá para lá. E não sei se provavelmente todos os centros espíritas da Europa são fundados por brasileiros. Exato. Eu vi uma situação. São por Então tu brasileiros. vê, deu certo a missão. Deu certo. Porque se o trabalho é divulgar o Evangelho, ele está sendo divulgado porque todas as religiões estão aqui, estão E a Conectados. grande parte Se das ajuda- religiões são cristãs, né? a religião base. cristã, ela tem várias correntes que são um pouco diferentes. Ou Mas seja, são vários todas caminhos que estão levam aí. ao mesmo lugar, né? Exatamente. Claro, tem o budismo, tem Mas aqui não tem muito. não, algumas, Uma algumas, coisinha. mas são também estudados e é muito Tem o interessante templo de budista observar. aqui pertinho. É como pior. que não Três tem? coroas. Três coroas. Eu fui lá e tem uma energia muito. Muito boa. Olha, então, interessante. Essa Não, questão tu vê como é que é? Todos os templos que são consagrados para fazer o bem, A energia é não boa. importa a religião que Exatamente. Porque assim, a espiritualidade não vê religião. Não. Quando nós saímos daqui e despertarmos para a nossa essência, nós não vamos estar vinculados a essa ou aquela religião. Nós vamos estar vinculados ao amor maior. Agora está me lembrando de uma coisa interessante, né? De todas as religiões, todos os segmentos. Tem uma história do Chico, né? Chico Xavier, da questão do ateu. Não sei se vocês se lembram dessa história, né? Que uma trabalhadora lá, né? quando o Chico já estava um pouco mais doente, né? Ela disse, olha, aquele médico podia nos ajudar muito, né? Fulano de tal, não me lembro o nome, mas ele é ateu. Né? Então, poderia nos ajudar, mas que droga, né? Assim, né? E aí Chico olha para ela e olha para o médico que estava passando assim e com um sanduíche, se eu não me engano, e dando para o pessoal. Ele, ateu ele, né? Daí depois assim, ele disse assim, você viu que tinha um irmão lá que estava com fome? Ela, onde? Não, onde? Mas o médico, que era ateu, o ateu viu. o ateu viu. Então, E o ateu é apenas uma condição cognitiva. Cognitiva, mas a atuação dele é com o coração. A E o ação Je- dele que importa. a ação Exatamente, é do então. coração. O convite de Jesus é para o coração. Não é para o exatamente. cérebro. A grande maioria dos romanos que estão lá, por mais que seguiam vários deuses, eles eram ateus, né? Aniversariante, o senhor olhou o tempo? O tempo voou de novo. Não é possível. Já foi? Meu foi Deus de do novo. céu. Tem algo para terminar. Por favor, conclua, mano. Não, na verdade, um último aspecto que é muito estudado é que a caridade no Brasil ela é feita de uma forma diferente. Por exemplo, se tu vai lá nos Estados Unidos e tu vai fazer um trabalho caritativo, as pessoas vão olhar com uma certa desconfiança, porque isso fica associado ao charlatanismo. Ah, perfeito, perfeito. E aqui não. Aqui a caridade é vista como algo do coração. Do coração. E lá, inclusive, tem uma história do Edgar Cayce, que tem um trabalho fantástico nos Estados Unidos. Ele era um paranormal, assim, fantástico. E ele fazia um trabalho caritativo. E ele foi muito perseguido. O trabalho dele terminou sendo fechado porque lá não se aceita Não se aceita. a caridade. Nada de graça, tem que pagar sempre. E aqui veja que existe um trabalho Meu. caritativo, porque é do coração.
É isso que parte do coração e o que a gente tenta. Então, terminamos novamente, o tempo voa. Sendo assim, chegamos mais uma vez ao final de um programa Aprendizes. Agradecemos novamente a Deus Pai Todo-Poderoso por estar sempre nos ajudando, intuindo e amparando, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco na noite de hoje. Aos nossos web ouvintes agradecemos de todo o coração pela participação. Aos nossos irmãos da mesa, agradecemos a todos a participação aqui. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Uma excelente, próspera e abençoada semana. E muita luz. Muita luz. Rádio Chimarrão acabou de apresentar o programa Aprendizes.